mas tem esse toque embaixo que, de acordo com a regra, esse é um contato que é chamada imprudência. A regra não fala de intenção, a regra fala da maneira como o jogador vai para uma disputa. E a imprudência significa a falta de atenção, de precaução ao disputar uma jogada. E para mim, esse toque na perna esquerda do Arrascaeta, eu peço para a gente voltar novamente naquele último ângulo, que para mim é o definidor, e parar no contato, por favor. Aí, ó. Esse é o momento de um jogador, quando ele está atrás, ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato, isso é uma falta imprudente, que é a falta de atenção, de precaução em disputar uma jogada, e por esse ângulo eu considero pênalti, e o VAR analisando também por esse ângulo deveria ter recomendado a revisão para a marcação do... Fala comigo, Bruno Negro. Galera, tô trazendo aqui para vocês nessa manhã um trechinho aí do programa Troca de Passe, o mesmo vídeo que eu trouxe para vocês durante a madrugada, só que dessa vez aqui não é análise da mesa, é análise do PC de Oliveira, um ex-árbitro aí, comentarista de arbitragem da Sport TV, participou aqui do programa e ele fez uma análise do lance do Arrascaeta, né? Dessa vez com um ângulo melhor, com muito mais calma, então eu vou pausar para vocês verem como que foi pênalti realmente em cima do Arrascaeta, não é choro, não é nada. Então bora ver isso aqui, eu achei bem interessante trazer para vocês. Clérison da Sport TV, programa Troca de Passes, disponível na Globoplay. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo e também... E só isso, na verdade. Então, presta atenção no vídeo, fica até o final dele, assiste ele com calma para você ver lance por lance, provando como realmente foi pênalti na Arrascaeta. Como foi pênalti, como não é choro. Presta atenção nesse vídeo, vai valer a pena. A festa do flamenguista vai ser feita amanhã com justiça. Vai ser das grandes no Aeroflá. Bom, gente, vamos aproveitar então, trazer para vocês. Antes a gente tinha trazido a opinião do PC Oliveira sobre aquele lance do pé ou do joelho, né, do Alan Franco, que toca no Arrascaeta, mas agora nós temos PC Oliveira ao vivo aqui no Troca de Passes. Ele tava já no Aeroflá, quase viajando, cara. Ele foi muito rápido. Bem-vindo, PC, boa noite pra ti, tudo bem? Boa noite, Kelly, boa noite para você também, boa noite, Mansur, Alex... Uma boa noite para todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Vamos falar um pouquinho desse lance, meu amigo. A gente começa aqui, né, deixando esse clima mais leve, dizendo que tu chegou super rápido por aqui, mas é isso, a gente às vezes te manda uma mensagem para te perguntar e depois a gente já conta com a tua presença por aqui. Muito obrigada sempre por estar conosco. Conta pra gente, você achou que foi pênalti naquele lance? É isso, Kelly. Primeiro, novamente, boa noite para você, boa noite a todos. Rapidamente, antes do lance, acho que é importante a gente falar... certamente vocês divulgaram ontem, mas eu, como ex-árbitro, gostaria novamente de citar esse novo momento da arbitragem brasileira. Ontem foi um dia marcante com o anúncio da profissionalização, a tão sonhada profissionalização da arbitragem, né? Era um anseio e um sonho de várias gerações de árbitros. Eu comecei a apitar futebol em 1991, fiz o curso em 1994 e desde então esperava por esse momento. Então acho que a gente precisa parabenizar, apoiar essa medida, entender que o processo ele vai ser um processo que não é um processo rápido, que será um processo que os árbitros vão se desenvolvendo, mas é legal a gente saber que eles estarão prioritariamente se dedicando à arbitragem, com toda a estrutura. Muitos árbitros que atuam no futebol brasileiro hoje já são, entre aspas, profissionais, porque eles mesmos bancam a sua estrutura na sua preparação, e ter esse apoio da entidade agora vai trazer um pouco mais de segurança jurídica, de segurança financeira também, e a gente espera que o nível da arbitragem possa melhorar bastante. Essa primeira rodada foi uma rodada marcada assim, com bastante intervenção do VAR, e eu acho que nesse trabalho da profissionalização, a CBF tem que focar nesse trabalho de campo para que a gente tenha mais decisões no campo de jogo. Hoje o Remy Vitória teve 2 intervenções positivas do árbitro de vídeo, corrigindo decisões equivocadas do Ramon Abate no campo de jogo. Teve 2 decisões corrigidas pelo VAR
também no jogo do Bragantino com o Coritiba, o jogo apitado pelo Zanovelli, em que o VAR foi muito preciso, teve gol confirmado, né, gol anulado do Atlético Mineiro pelo impedimento milimétrico ali do Coelho, e é bom a gente trazer para a nossa audiência que o impedimento semiautomático será utilizado no decorrer da competição, depois de todo o seu processo de vistoria e instalação em todos os estádios. Então, assim, acho que são várias medidas, boas medidas, e a gente espera, para que a gente não fique somente no foi ou não foi, é ou não é, acho que é importante a gente falar de toda a estrutura, de todo o movimento que está sendo feito para o bem da arbitragem e para a melhoria do nosso futebol. Sobre o lance, numa rodada que foi marcada, como eu disse aqui, por várias intervenções do VAR, eu entendo, a gente vai mostrar aqui o lance novamente, que esse seria um lance, sim, de participação do VAR, porque em campo é difícil perceber a ação do defensor do São Paulo. A minha primeira avaliação de um lance normal era daquele toque de mão ali, a ação que ele teve com o braço do Alan Franco na Arrascaeta. Perceba que ele tem essa ação. Ele tem um toque, Ele tem um toque que não é um toque que causa, né? que não causa impacto, ele está ali só... Tapa na costela ali. Um contato ali que não tem impacto, e a minha primeira avaliação de não pênalti era por essa ação, com esse braço dele, mas só depois no finalzinho da transmissão. Essa imagem de trás a gente vê melhor. Aqui, se a gente puder parar no contato, por favor, aí, ó, paramos aí, só depois no finalzinho da nossa transmissão que veio esse... Esta imagem é perfeita, observem como o pé do Arrascaeta está basicamente em contato com a perna do Alan Franco, ambos esquerdas. O pé esquerdo do Arrascaeta bate ali na altura do joelho, mais ou menos, do Alan Franco, e ele é desequilibrado, ele não consegue fazer o chute direito, às vezes foi até por isso que ele errou o chute. Então, cara, essa imagem que é perfeita, não tínhamos acesso a ela ainda, mas essa imagem mostra perfeitamente como o Alan Franco teve um impacto direto sobre o Arrascaeta, sobre como ele literalmente acertou o pé do Arrascaeta. Intencional ou não, não interessa, é pênalti da mesma forma. Mas observem como essa imagem aqui deixa perfeitamente visível, nítido, claríssimo como foi pênalti. E mesmo assim, o VAR não chamou. Olha que teve tempo para analisar, porque foi o último lance do jogo. Então é só falar, não encerra porque tem um possível pênalti. Podia demorar 10 minutos, mas não o fez. E prejudicou o Flamengo. Bora continuar com o vídeo. Último ângulo, e a gente analisa com base nos ângulos disponíveis nas transmissões. E a regra sempre fala que o jogador, quando ele está atrás do adversário, ele precisa ter cuidado, ele precisa ter precaução. Obviamente que ele está com aquela ação com o braço direito, mas tem esse toque embaixo que, de acordo com a regra, esse é um contato que é chamada imprudência. A regra não fala de intenção, a regra fala da maneira como o jogador vai para uma disputa. E a imprudência significa a falta de atenção, de precaução ao disputar uma jogada. E para mim, esse toque na perna esquerda do Arrascaeta, eu peço para a gente voltar novamente naquele último ângulo, que para mim é o definidor, e parar no contato, por favor. Aí, ó. Esse é o momento de um jogador, quando ele está atrás, ele interfere, para mim, na passada do Arrascaeta, ele tem esse contato, isso é uma falta imprudente, que é a falta de atenção, de precaução em disputar uma jogada, e por esse ângulo eu considero pênalti, e o VAR, analisando também por esse ângulo, deveria ter recomendado a revisão para a marcação do... Esse ângulo que é o mais esclarecedor é o ângulo do Wilton, né? É o ângulo que ele tem em campo, mas normalmente numa disputa de jogada é difícil o árbitro perceber todos os movimentos do campo de jogo, né? Ele muitas vezes está vendo a finalização. Eu acho que o fato do Arrascaeta na sequência ter chutado a bola pode ter levado uma interpretação de um lance normal, numa jogada que no primeiro momento eu estava entendendo como normal também, e que bom que a gente pode mudar de opinião quando a gente tem um ângulo que para mim é esclarecedor, esse ângulo de trás, porque tem o calço, tem impacto ali na ação do Arrascaeta, o jogador em velocidade. Quando ele é tocado por trás, ele é desequilibrado, isso interfere na finalização, e com base na avaliação de todos os ângulos, para mim,
com esse último ângulo, que para mim é crucial, o VAR deveria ter recomendado. Vendo e revendo, a revisão você pode ver que o movimento do Arrascaeta ele é natural, não é aquele de deixar a perna, né? Então, o natural ele tem o choque que atrapalha ele chutar. É isso. Muitas vezes a gente fala assim que o jogador, o atacante, muitas vezes ele ele para, ele freia, vai esperar o contato, ele deixa de jogar. Não foi o caso. O Arrascaeta continua numa corrida normal e aí tem essa ação por trás do Alan Franco, que para mim é imprudente, que tem impacto na finalização. E o pênalti deveria ter sido marcado. Bom, eu não vou puxar o saco do PC de Oliveira, PC Oliveira, né? PC Oliveira, porque eu já discordei dele várias vezes. Ele já fez várias análises que eu achei estapafúrdias, que eu achei absurdas, que eu achei totalmente incorretas, fora da realidade. As opiniões do PC de Oliveira, eu já achei errado. Mas nessa aqui, eu achei que ele estava fazendo a leitura certa. Pelo menos na minha opinião, eu sou um mero torcedor. Ele é um árbitro, então ele tem mais categoria para falar o que ele falou. Eu posso estar completamente errado. Ele, teoricamente, não. Teoricamente, ele estaria mais correto do que eu. Mas enfim, eu acredito que 90% do Brasil, que não é clubista, vai concordar comigo, que foi um lance para pênalti. O Bruno Henrique não tentou dar nenhuma valorizada. Tem muito atacante que dá uma valorizada danada em qualquer lance. O Arrascaeta não, ele claramente foi em direção ao gol, tentou fazer o gol. Não tentou cavar um pênalti, não tentou simular nada, não tentou fazer nada. O Arrascaeta queria fazer gol e foi impedido por essa perna aí do Alan Franco. O árbitro não viu isso. Tudo bem, é humano. O VAR não viu isso, daí nós já temos um problema, porque ele tem acesso a inúmeras câmeras, e essa com certeza é uma das câmeras do VAR, e não fizeram a revisão, não chamaram o Wilton pra dar um pênalti. Algo completamente errado, e eu espero que essa nova lei se aplique, porque com essa nova categoria de arbitragem, você pode ser rebaixado ou promovido 2 vezes ao ano, pelo menos. Você pode ser rebaixado ou promovido. Eu espero que o exemplo já comece e esses caras do VAR aí recebam um belo de um rebaixamento e um belo de um retreinamento, reciclagem, como eles dizem, porque, cara, é um erro crasso. Eles com inúmeras câmeras não viram que foi um pênalti no Arrascaeta. Eu espero que a justiça seja feita. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo. Eu vejo vocês no próximo. Até mais.